Glória a Deus, todos encontraram? Josué no capítulo 14, irmãos. Glória a Deus. Capítulo 14, verso 7, para a glória de Deus. Diz assim a palavra para o nosso coração. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. E então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pisaste os pés será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Amém? Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Ah, meu Senhor, fale conosco aqui esta noite. Dá-nos entender, meu Pai, que nós não vamos perder, Pai, a herança, a promessa, aquilo que o Senhor tem para nós, independente de qualquer desafio que nós estiver vivendo. A nossa confiança está no Senhor, a nossa esperança é o Senhor. Dai-nos graça, meu Deus, e nos dê vitória em tudo, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje eu quero falar com a igreja sobre a questão de nós permanecermos dentro do centro da vontade de Deus. Eu vejo, irmãos, que uma planta, a gente tem uma experiência, uma plantinha que a gente tem ela em casa e a gente vai trocando ela de vaso bem continuamente, tira daqui, coloca ali, dali volta para cá. Se essa planta ela não tiver raiz, ela não vai frutificar, ela não vai florescer, ela não vai crescer. Enfim, uma planta que ela não consegue estender as suas raízes para alcançar, o fruto da terra ali, a água, os nutrientes, certamente essa planta ela não vai ter forma e não vai florescer. Eu digo por certo, meus queridos, que o tempo ele é necessário para que isso aconteça. A gente plantou uma planta lá em casa e eu confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco desanimado. Vou pensar assim, eu olhava para a planta, só um brotinho só, e foi por muito tempo, até parecia que aquilo não ia virar nada, não ia acontecer nada, e parece que o tempo era tão adverso para mim, que eu olhava e dizia: acho que é a terra, não, deve ser o ambiente, deve ser por causa do sol, não, deve ser o frio, a falta de água. Enfim, eu colocava muitos obstáculos, mas na realidade aquela planta precisava de um tempo, aleluia, para ela começar a se enraizar, para ela acostumar com o ambiente que ela estava, a terra que ela estava habitando ali, morando, as raízes estavam ali absorvendo, sim, mas o tempo era necessário para ela ficar formosa como está agora. Eu chego lá na minha área, dou uma olhadinha e falo assim: meu Deus, realmente o tempo. Um ano para a planta chegar a alcançar como ela está agora. Mas eu digo para os irmãos que na nossa vida não é diferente, irmãos. Foi cantado aqui hoje que ainda há esperança para uma árvore cortada. Corta uma árvore hoje e você vai ver que não é no primeiro mês, não é na primeira semana, não é nos primeiros dias que vai acontecer alguma coisa, mas com o tempo, se aquele tronco for molhado, se aquele tronco estiver ainda com as raízes profundas, com o tempo você vai ver brotar, alguma coisa vai acontecer, mas o tempo é necessário para produzir em nós, meus irmãos, as promessas também que um dia nós recebemos de Deus. Eu julgo por certo, irmãos, que nós precisamos nos enraizar, ter fé, primeiro na promessa que Deus nos fez, porque independente de qualquer lugar, quando nós estamos perseverando, estamos vivendo a palavra, estamos na presença de Deus, Ele é Senhor para cuidar da promessa que Ele nos fez e cumprir em nós.
para a glória do seu nome. Aleluia. Mas é que a gente coloca os obstáculos, não é verdade? Não, deve ser porque acho que não é a localidade, não deve ser por causa de qualquer coisa. Na realidade, irmãos, nós temos que entender que quando nós estamos debaixo da promessa, não é porque estamos debaixo dela que não vai haver desafio. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a vida deste homem, por nome de Caleb. A Bíblia diz que ele tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou ele para espiar a terra. Lembra? Dos espias que vai para aquela cidade observar a terra que Deus havia dito que daria ao seu povo. E quando chega lá, a Bíblia diz que ele volta de que maneira? Desanimado? Não. Tinha gigante lá? Tinha homens grandes de guerra para que eles não entrassem na terra? Tinha. Mas eu fico olhando a palavra e o que dá a entender essa noite, que traz alegria para o meu coração, é que sabe, a única coisa que lhe firmou para ele perseverar e esperar o tempo da promessa e cumprir, ele olhou por fé. Aleluia. E ele não se esqueceu da palavra que Deus havia dito através de Moisés. O tempo era diverso, porque, aleluia, tem hora que nós não somos tão perseverantes. Passa um mês, passa 6 meses, passa 3 meses, parece que não estamos vendo acontecer. A gente já quer montar um acampamento, tentar ir para outro lugar, e a raiz nunca vai crescendo, nunca vai haver, meus irmãos, o horizonte de Deus, quando o tempo ele se torna diverso para a nossa vida. Quanto tempo Caleb esperou aqui para a promessa? A Bíblia diz que quando Deus falou com ele, ele tinha o quê? 40 anos. Mas se nós lermos mais um pouquinho para frente, aí ele disse assim: eis que agora o Senhor me concede glória e vida, né? E 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, aleluia, andando Israel ainda no deserto, e agora eu já sou de 85 anos. Será que somos tão perseverantes, irmãos? Meu Deus. Não, mas o Senhor falou já tem 2 anos. O Senhor falou tem alguns meses, mas parece que eu não estou avisando. Aí o inimigo logo se apresenta e diz para nós: monta a tua estratégia, faça do teu jeito que vai dar certo. Mas a Bíblia vai dizer que ele mostra para nós justamente o que é que foi que trouxe para ele a promessa, o que fez se cumprir sobre a vida dele, a provisão e aquilo que Deus havia prometido. Aleluia. Primeiro, que a Bíblia vai dizer que o caráter de Caleb era nobre. Independente que alguém decidisse, independente que alguém olhasse, independente que alguém falasse, independente que alguém estava desanimado, a Bíblia diz que ele falou para o povo o quê? Vamos subir o quê? Animado. Vamos subir animado, porque o Deus que fez a promessa, ele é fiel, e se ele se agradar de nós, vamos entrar, independente dos obstáculos, do gigante que tem lá naquela terra. Sabe o que aquele povo vai ser para nós? Vai ser pão, vai ser nada. Deus vai esbaratinar, Deus vai pôr por terra e vai nos dar a promessa segundo a sua vontade, para que cumpra a palavra que ele tem nos falado. Mas agora imagine, irmãos, Deus faz uma promessa, passa os primeiros 10 anos e perseguições e lutas. A Bíblia vai dizer que o caráter era nobre e ele era um seguidor fiel de Moisés, era um homem que estava ali, habitava entre o povo também, com Josué também. Enfim, ele prosseguiu com o mesmo propósito, e da forma que ele avistou a terra, colocou no coração e perseverou, dizendo: eu sei que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Talvez isso não falte em nós. Tem dias que você levanta 100% acreditando na promessa, mas quando chega por meio-dia você recebe um telefonema ou acontece alguma coisa e o inimigo já vem e diz assim para você: ixi, não vai cumprir, não vai dar certo. Infelizmente, às vezes a nossa visão fica tão curta acerca da promessa que foi feita por Deus, que a gente se esquece dos benefícios e a gente faz o nosso projeto. É verdade, dá ouvido para o inimigo. Mas olha o que fez ele perseverar. Era um seguidor fiel, era um homem honesto, era cheio de amor fraternal. Sabe por quê? Quando ele olhou os irmãos que estavam com ele, todos voltando atrás da decisão, desconfiado, né, irmãos?
olhando a terra assim como um obstáculo muito grande. A Bíblia diz que ele falou assim: os meus irmãos que foram comigo, eles desprezaram aquilo que Deus tinha para fazer, mas eu não. Eu perseverei na presença do meu Senhor. Eu perseverei naquilo que Deus havia falado. Eu acreditei que Deus tinha um propósito e eu não me desanimei no meio do caminho quando surgiram os obstáculos. Eu imagino passando os primeiros 10 anos e ele avaliando, irmão, muitas nações sendo vitoriosos, muitos povos adquirindo grandes terras, muitas pessoas conquistando, mas a Bíblia diz que o que ele tinha no coração, sabe o que era? Perseverança em obedecer e ser fiel e justo diante daquilo que Deus havia falado. Então era cheio de amor. Chamou os rebeldes, mesmo aqueles que não queriam, que ficavam infamando a terra, falando mal. Ele diz: os meus irmãos desanimaram, os meus irmãos não quiseram. Ele não amaldiçoou ninguém, ele só disse assim: eles não quiseram bem, mas eu perseverei em servir a Deus. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui para você: todo mundo pode falar o contrário acerca daquilo que Deus tem prometido para você, mas se é Ele quem falou, o tempo não vai, aleluia, apagar e não vai destruir aquilo que Deus tem para fazer para a glória do seu nome. A única coisa que pode limitar nós receber a promessa é simplesmente um coração ser incomodado por um sentimento de derrota, de tristeza, de ressentimento, ou nós sair da rota que nos leva à segurança. E que rota era essa que ele estava traçando? Olha aqui: caráter nobre, aleluia, era fiel no seu seguir, não importa com o que alguém pensa. Eu tenho a minha mente em Cristo, vivo para Ele, sirvo a Ele e estou debaixo da promessa. Guardava com honestidade a promessa que Deus havia feito, e mais, conservava ainda o amor e o respeito até pelo rebelde. Não tem problema, eu vou amar independente. Chamou de irmão, e a Bíblia diz assim, glória a Deus, que ele tinha o que? Um espírito diferente, e era decidido no seu agir. Ele voltou com o coração sabendo que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Aleluia. O que ele tinha, meus irmãos, que agradava a Deus, com essa decisão na presença do Senhor, ele adquiriu uma fé que não deixou ele ser envergonhado. A fé, irmão, a Bíblia diz que ela faz o quê? Remove montanha. É que tem dia que a nossa luta vai nós ver só as montanhas, não é assim? Um dia o salmista também estava assim. Ele disse assim: eleva os meus olhos para os montes. Era muita coisa que estava acontecendo. Só que a Bíblia vai dizer que imediatamente, confortado pelo Espírito de Deus, ele já tem uma palavra em si dizendo: aleluia, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em outras palavras, ele diz assim: os montes podem se abalar, os rios podem se embrandecer, pode haver gente, pode haver destruição, mas eu vou continuar acreditando na promessa e vou perseverar, vou deixar Deus cuidar da minha vida para cumprir o seu propósito. Como Deus te alegra. Eu ouvi algo essa semana, assim, uma ilustração que foi colocado no grupo, que dizia assim, mesmo sem eu ver nada, eu preciso acreditar na promessa que Ele tem me feito. Quem tem promessa de Deus? A promessa não é mais uma terra só que manda leite e mel. A promessa é um céu de glória que nos espera. Mas eu olho para um desafio, eu olho para outro desafio, eu olho para alguém tentando voltar atrás da decisão, porque parece que os obstáculos são muitos. Eu olho para o outro tentando fugir do trajeto, porque parece que o tempo é adverso e ele não vai chegar a receber aquilo que é a promessa de Deus. Estamos cercados por esses acontecimentos. Mas vamos olhar para a vida deste homem, a posição que ele tomou para esperar 45 anos para pisar na terra que Deus havia prometido. Glória a Deus. A sua fé, Caleb firmava-se na promessa,
coisa importante. Ele cria na palavra de quem? Do Senhor. É que a gente ouve a voz de Deus. Será que a gente não ouve? Claro. Tem dia que a gente está lá para baixo, de repente parece que o Espírito Santo vem e diz assim: te levanta, vai orar. Glória a Deus. Eu tenho um propósito nessa luta. Outra hora ele diz: fica tranquilo, eu estou no comando. Glória a Deus. Você está limitado, mas o teu Deus não. Você já ouviu a voz do Senhor te convidando para particular com Ele? Meu filho, te levanta, desperta, porque eu ainda falo. Eu tenho provisão, eu tenho algo novo para fazer. Irmão, Deus é tremendo. É que a gente fica metido com o nosso sentimento de derrota, aceitando o inimigo colocar para nós ver só os desafios. Mas a Bíblia diz que este homem, com a sua atitude de fé, se firmava na promessa, cria na palavra do Senhor. E sabe o que mais? Ele não era duvidoso quanto à vitória que Deus tinha para dar a ele. Você também tem essa fé? Aí alguém cantou aqui essa noite, né? Que eu adorarei, independente do que for, eu adorarei. É aí que Deus vai provar a nossa vida. É aí que Deus vai provar a nossa fé. Ai, mas eu fico assim pensando a fúria de Satanás, quando ele faz de tudo para a gente não vir para um culto como esse, dar glória a Deus e cantar o hino, e de repente a gente entra pela porta e continua cantando glória a Deus, continua louvando, continua exaltando o nome do Senhor, continua bendizendo a Deus. Como ele fica revoltado quando alguém entra aqui, glória a Deus, independente de não ver nada, mas começa a cantar assim: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus. Você te imagina? O inimigo diz assim: não tem jeito que esse daí. Quebrei o carro e ele está cantando. Quis matar o pai, mas ele está cantando. Quis tirar a alegria dele, mas ele está cantando. Recebeu um diagnóstico lá do médico, mas está cantando. Aleluia. Esperou essa semana, a resposta não chegou, mas veio para cantar no outro, irmão. Satanás fica preocupado. Glória a Deus. Ele fica revoltado. Mas tem uma coisa: o coração de Deus é cheio, aleluia, de alegria, por ver alguém que não está vendo, sabe o que? Humanamente falando, não está caminhando por vista. Era a vida de Caleb. Não importa o tempo, não importa os acontecimentos, mas eu prefiro viver por fé e acreditar que Ele é poderoso para cumprir. Porque tem muita gente que deixa, irmão, de cantar, de adorar, é porque sai do coração. Essa essência, essa coisa boa de crer na palavra, essa coisa boa de guardar o caráter, aleluia. Ele fez a promessa, Ele é justo, Ele é Senhor, a palavra é dele. Então, independente de qualquer coisa, eu vou continuar adorando. Foi o que aconteceu com esse homem. Olha o que a Bíblia vai dizer: tinha certeza da vitória. Esperou quantos dias? 45 anos. Pelo amor de Deus, pastor, será que vou ter que esperar tudo isso também para ser abençoado? Eu não sei quantos dias, só que a Bíblia diz que Ele sabe a condição da nossa fé. Ele sabe o que é que realmente nós precisamos, o que nós suportamos, de que maneira estamos nos comportando para receber a bênção, como vamos entrar pela porta que Ele tem provido para alegrar o nosso coração. Ele sabe o dia que vai acontecer, a hora, o momento, mas de uma coisa é certa: o que agrada o Senhor é o quê? Perseverança na presença de Deus. É por isso, irmão, que a igreja ela não perde a alegria de servir a Deus, porque quando essa essência acaba do coração, muitos voltam atrás da decisão. Não foi assim com a vida daqueles 10 que foram lá espiar a terra? Só 2 permaneceram com a mesma condição. Só que a Bíblia vai dizer que quando eles esperam, ou ele
ele guarda no coração a promessa que Deus havia feito, sem vacilar, ele tem algumas atitudes na presença de Deus. E sabe qual foi a primeira? A atitude dele foi inabalável. Sabe aquela pessoa que decidiu? Quando a pessoa está decidida em viver a palavra, em guardar os princípios, em amar a Jesus de todo o coração, em servir a Deus, aleluia, ele tem essa essência, irmão. Ele não se abala. A confiança dele é a mesma. Sabe por quê? Quem fez a promessa? Foi o pastor da igreja? Foi o ministério? Não. Eu estou debaixo de uma promessa. Aleluia, glória a Deus. Eu olho para aquela palavra lá do livro de Deuteronômio, quando diz assim, ó, aleluia, todas as coisas, aleluia, Deus fará, aleluia, ao entrar e ao sair. É palavra de Deus para quem crê e está na presença do Senhor. Então a atitude dele é maravilhosa. Eu parei aqui para pensar para mim isso aqui. A sua atitude foi inabalável. Seguia fielmente. E mais, testemunhou da fidelidade de Deus, sabe onde? No meio dos incrédulos. 10 dizendo assim: a terra, ó, tá não. Tem muita gente maldosa, tem gigante lá. Lá, vixe, um jeitinho de voltar para trás, que é melhor nós voltar para trás do que para frente, porque lá está difícil o cenário. Meu Deus. E o que ele falou? Gente, a terra é boa. Ô irmão, quem vive por fé é tremendo. O médico está dizendo para ele: tu vai morrer daqui 3 meses, se Deus quiser. Se Deus não quiser, eu morro. O médico diz assim: o diagnóstico é esse aqui, ó, X. Ele diz: não tem problema não, doutor. O médico dos médicos que está comigo, o Senhor do Senhor que eu aceitei um dia, ele já me tirou do leito de morte. Já estou aqui fazendo hora extra, já faz 30 anos e não morri ainda. Então ele vai cuidar de mim mais uma vez. Aí de repente a gente volta lá, né, irmão? É incrível quando ele faz o segundo exame e tinha lá aquele caroço, tinha lá aquelas raízes, tinha lá tanta coisa. Aí ele faz o exame, aí ele olha assim, não entende nada, faz um biquinho assim, meio assim, e fala assim: meu Zé, não deu para entender, parece que diminuiu, acho que agora parece que não tem mais nada aqui, porque eles não entendem o cuidado desse Deus. Eles não entendem o que Deus faz para o nome dele ser glorificado. Eles não entendem o projeto de Deus. O sobrenatural não compreende. Mas o crente que está vivendo a promessa, ele está recebendo cada dia uma porção, mesmo que pequena, porque para cada um Deus vai dar segundo a medida de fé, para cada um Deus vai dar segundo o propósito dele, o tempo dele, a vontade dele. Só que de uma coisa eu tenho certeza: ele nunca vai nos deixar sem provisão, porque ele é Deus que cuida de nós. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ele dá testemunho mesmo no meio dos incrédulos. É alguém que vai contar um problema para alguém, e aí alguém fala assim: vixe, você não sabe o meu. Não é, irmão? Não é assim? Às vezes você chega num bom pedindo oração: eu não estou numa luta tão grande, eu estou com um problema de família, olha, o meu diagnóstico, o meu exame deu dessa forma, a minha situação. Aí você espera pelo menos que você dê assim aquele testemunho dizendo: não, já vivi isso aí, irmão. Eu já passei por isso, mas Deus me curou, Ele fez uma obra. Sabe? Isso aí é só uma experiência que você está passando. Daqui a pouco vai acabar. Aleluia. Um dia vai fazer declaração para o outro dia. E hoje o que parece estar escuro vai clarear. O sol vai brilhar para você. Deus tem um propósito nessa luta. Mas às vezes a gente se torna alguém, aleluia, dessa forma. Não, irmãos, o quê? Você está com esse problema? Deixa eu te contar os meus. 3 vezes mais do que o seu. Irmão, não. A gente que está na presença do Senhor e está andando por fé, tem essa atitude aqui, ó. Glória a Deus, glória a Jesus. Dá testemunha de fidelidade de Deus entre os incrédulos. Alguém que já está até duvidoso. Não é o que a Bíblia diz assim para nós fazer o quê? Vereda direita para aqueles que estão manquejando não cair inteiramente. Esse homem tinha esse caráter. 45 anos ouvindo alguém dizer assim: o que adiantou confiar? O que adiantou andar atrás? O que adiantou perseverar? O que adiantou guardar o teu
e colocar o pé aonde Deus acredita. Onde você colocar a planta dos seus pés será teu, para a glória do seu nome. Bendito é o nome de Jesus. Permaneceu fiel apesar de grandes ameaças. Atitude inabalável. Permaneceu fiel independente das ameaças. Lembra que o povo quis até apedrejar eles. Quando ele começou a falar até hoje, gente, acho que vocês viram errado. Será que vocês não pegaram o castigo nas costas? Não viram que precisavam 2 homens para carregar? Nós estamos sempre para mostrar para o povo que a terra era produtiva. Aleluia. Aí alguém pega uma pedra para atacar e diz assim: está louco. Esse crente aí está louco, porque assim, irmão, nós estamos na contramão dos incrédulos, nós estamos na contramão dos murmuradores, nós estamos na contramão de quem não acredita mais na promessa, nós estamos na contramão de alguém que está voltando atrás da sua decisão, porque está andando segundo seus olhos. Nós não estamos por vista. Glória a Deus. Vista só vê gigante, vista só vê desafio, mas quem vive por fé vê um Deus que é maior do que qualquer luta que você está vivendo ou está atravessando, porque Ele é Senhor. Olha a atitude de Caleb. Eu fico assim pensando, irmão, o que antecede antes de receber o milagre. Permaneceu fiel apesar das ameaças. Agora aqui, depois de ele passar todos esses desafios, agora vem o galardão. A Bíblia diz assim que há uma noite de choro, mas já logo vem uma manhã de alegria. Pode durar uma noite inteira o choro, mas pela manhã vem a alegria. Glória a Deus. Ninguém sofre sem ser galardoado. A Bíblia diz assim, que Caleb pôde entrar na terra de Canaã, obteve Hebron, que significa comunhão, como herança. Aí eu fico pensando, irmão, que quem vive isso na presença de Deus tem essa graça. A terra de Hebron, aleluia, falava de comunhão. E eu digo isso para quem tem fé. Quem tem fé tem comunhão. Quem tem fé tem esperança. Quem tem fé está guardando no coração que Deus vai cumprir e vai estar debaixo da bênção do Senhor. Deus me deu uma saudável e longa vida. Olha aqui. E ele pode testemunhar para alguém que estava duvidoso. Espera aí, talvez ele falou até com um jovenzinho que chegou meio cansado, reclamando: ô Caleb, nossa, quanta dor, quanta dificuldade, que perseguição. Aí ele falou assim: olha aqui, glória a Deus. Ele falou assim: eis que agora o Senhor me conservou em vida, e como prometeu, e 45 anos, mas desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, aí andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, e estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Que decisão boa, irmão. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus, Ele conserva em paz quem acredita na sua palavra. Glória a Deus. Eu tinha uma caixinha de promessa em casa. Lembra daquelas caixinhas de promessa? É que lá tem muita coisa boa, né? Só tem bastante coisa boa lá mesmo. Mas todo dia que eu ia tirar ali, tá aí essa palavra, eu guardei no coração para mim, de tudo eu ouvi essa mensagem. Que Deus lhe concede em paz. Caleb ficou 45 anos sendo provado, perseguido. Alguém não entendia a esperança do coração. Talvez vivendo até alguns desafios que alguém olhava e dizia: mas não é crente? Não é aquele lá que falou lá pelo povo lá que a terra era boa, que Deus ia dar, que ia acontecer tanta coisa, e agora nem 45 anos esperando? Oi, irmão, não importa o tempo. Não foi lindo aqui no começo do tudo, não é melhor um bocado seco? E depois a bênção de Deus ali, do que uma mesa farta, sem fome, sem alegria, sem comunhão, sem graça. Não adianta. O que importa é nós perseverar e saber que há resultado quando nós aguardamos no Senhor, como fez Ele. Aleluia. Guardou o caráter, guardou a intimidade, guardou a certeza, guardou a palavra e ficou debaixo da promessa, esperando Deus cumprir a sua vontade. O que mais ele recebeu? Teve uma família ricamente abençoada e tornou-se uma bênção. Sabe para quantos? Para todos os tempos, até para nós hoje.
Porque a perseverança dele foi um exemplo que nós devemos ter no nosso coração. Irmão, sabe que eu fico feliz? Que a promessa agora é mais gloriosa. Aí o desafio parece estar maior. Hoje nós temos aí uma internet, né, irmão? Não vou falar nem internet, vou falar internet. Aí eu vou dizer assim, pastor, isso é contra? Não. É um meio maravilhoso que pode ser usado para o bem, mas é um esgoto caindo dentro da casa de muita gente, tirando filhos da presença de Deus, seduzindo para ver imoralidade, tirando a vida espiritual, não querem mais, recebendo mensagens que não trazem edificação, facilitando para o pecado, e o mundo entrando devagarzinho. Eu lembro que há um tempo atrás, alguns anos, acho que mais de 30 anos, quando me converti, havia um testemunho de um servo de Deus que dizia que o inimigo ia lançar uma tecnologia na terra que ia destruir uma parte das pessoas que diziam servir a Deus. Hoje nós estamos vendo, irmão. Meu Deus. As pessoas não estão preocupadas de buscar, de perseverar, de orar, estão deixando para amanhã. E sabe o que vai acontecer? Vão ser surpreendidos pelo mal. A promessa já não cumpre, porque, aleluia, muitos estão parados na sua confiança em Deus e na busca, mas Deus nos desperta aqui essa noite para olhar para Cristo Jesus e colocar a nossa fé onde? Na palavra, na promessa que Ele fez, e guardar no nosso coração. Sabe por quê? Quem espera alcança. Aleluia. Quem persevera é galardoado. Quem bate, a porta abre. Quem, aleluia, confia, aleluia, no Senhor, tem provisão de Deus para a sua vida. Agora, se nós for covarde, fraco, ou estiver vivendo por vista, só muralha. Mas eu fico olhando para a vida desse homem e pego a parte que me cabe. Eu ainda só estou com 50, já indo para lá um pouquinho. Mas eu preciso de graça, como a igreja precisamos. Não é para ter um corpo robusto, não é nada para nada desse mundo, não. A nossa robustez tem que ser na fé, né, irmão? Na alegria, na intimidade, na comunhão, e mais na perseverança nesta palavra, que tem grandes promessas para nós. Eu creio. E sabe o que o Senhor falou no livro de Apocalipse? Que alguém pensa assim, não, a promessa é só uma casinha própria, um carrinho do ano, né, irmão? Alguém pensa, não, a promessa é só vencer assim alguma luta financeira que eu tenho nessa vida. Aí lá no livro de Apocalipse ele diz assim, quem vencer herdará todas as coisas. Aleluia. Que eu tenho reservado. Glória a Deus. Ô, irmão, é muito glorioso essa palavra. Vamos guardar no nosso coração? Vamos perseverar? Vamos deixar Deus criar raiz em nossas vidas, a graça de Deus nos fortalecer para ter raiz? Vamos firmar nossos pés no chão e confiar na palavra, e vamos viver, irmãos, isso no nosso coração, no nosso cotidiano, porque senão nós não vamos ter a bênção de Deus na nossa vida. Não adianta ficar correndo atrás de bênção, não. A Bíblia diz que quando nós servimos com confiança, o que acontece? As bênçãos nos seguirão. Aonde você estiver, Deus está contigo para honrar a tua vida. É que o inimigo diz assim, não, aqui ó, aqui vai dar certo, ali, não, ali, lá, irmão, engano do inimigo. Eu tenho isso no meu coração, irmãos, já vivi grandes experiências, mas de uma coisa eu posso ter certeza, o que me garante vitória é o meu Senhor, é a promessa que está aqui, e se eu perseverar na fé, Deus será comigo para me dar vitória. Quem recebe a palavra? Pode bater